Hoje a gente conversa sobre um livro que não é muito conhecido, mas o seu autor sim. Estou falando de 100 quilos de ouro, do jornalista muitíssimo renomado Fernando Moraes. Para quem não está associando o nome à pessoa, o Fernando Moraes é um jornalista muito conhecido no Brasil, especialmente por suas biografias. Ele escreveu Olga, escreveu Chateau, Rei do Brasil, escreveu a biografia do Paulo Coelho, escreveu o livro sobre a história do Washington Oliveto e, recentemente, escreveu a biografia do Lula. Então ele tem uma vasta carreira literária, né, como autor de livros, mas antes disso ele foi um grande repórter. Ele passou por diversos veículos de expressão nacional, como o Veja, Folha de São Paulo e tantos outros, né, Jornal da Tarde, vários que já não existem mais. Mas ele é um dos grandes repórteres que o Brasil tem, e este livro aqui reúne alguns textos jornalísticos de diversos formatos que ele publicou em diversos desses veículos. A gente tem entrevista, a gente tem perfis, nós temos reportagens, temos inclusive um texto que não se encaixa em nenhum gênero, que são apenas trechos de diálogos. E esse livro ele saiu em 2003 com algumas dessas matérias, então todo o conteúdo que está aqui já foi publicado. Na verdade, quase todo, tem um ou dois textos que não foram, que são bem específicos, mas a grande maioria já foi publicada na imprensa convencional, né, em revistas, em jornais. E o que é mais interessante dessa obra é que a cada capítulo, né, cada texto jornalístico que foi publicado, né, que está nesse livro, a gente tem uma espécie de introdução escrita pelo Fernando Moraes, especialmente para este livro, em que ele comenta os bastidores, né, da reportagem. Ele vai falar sobre os desafios que ele teve durante a apuração da matéria em questão, ele vai comentar como foi a negociação com os editores para publicar, né, o texto que a gente vai ler. E ele também fala sobre o momento da vida dele, né, o que ele estava fazendo naquela ocasião em que ele se deparou com essa pauta, ou no momento em que lhe pediram para cobrir determinado assunto, porque além de jornalista, escritor, ele também se envolveu muito com política, né? Ele foi secretário de Cultura e de Educação de São Paulo, então ele realmente era uma pessoa com vários compromissos e a vida dele foi bastante agitada. Mas essencialmente ele é um jornalista com alma de repórter de rua, né? A gente vai vendo aqui nos bastidores que ele conta e na própria natureza das matérias que ele traz, que ele é um jornalista de gastar a sola de sapato, né? Que felizmente é algo que a gente não tem mais tanto, né? Seja pela natureza das comunicações, que hoje com um clique a gente consegue mandar um áudio, mandar um vídeo, alguma coisa desse gênero, e também pela escassez de recursos que as redações proporcionam aos seus repórteres, né? A gente sabe que a correria e os prazos cada vez mais apertados, essa questão do multimídia sendo perseguida sem muitos critérios jornalísticos, né? Enfim, essa é outra questão. Mas o que eu quero dizer é que nesse livro a gente também se depara com um fazer jornalístico que, acredito, esteja em extinção hoje, inclusive no Brasil. Eu vou comentar aqui alguns pontos de alguns dos textos que eu mais gostei nesse livro. O primeiro é o que dá título ao livro, 100 quilos de ouro. Isso, na verdade, foi um caso de sequestro que aconteceu em 1988. Fernando Moraes estava ali num jantar, conversando com uma galera que ele conhecia, e um dos amigos dele falou que ele estava voltando da Bahia, onde o irmão dele, que era um empresário bem importante, havia sido vítima de um sequestro. E daí o Fernando Moraes, né, vai contar, vai entrevistar essa vítima de sequestro e vai contar os detalhes de tudo que ele viveu, né? Por meio dessa entrevista ele faz um texto ali dando o máximo de detalhes sobre esse sequestro. E todo sequestro é uma coisa terrível, né? Principalmente envolvendo o empresário, a gente sabe que ganha destaque. Mas em 1988 o sequestro não era tão comum como é hoje ou como se tornaria nos anos seguintes.
Então tinha muito valor jornalístico também por ser um tipo de crime que era atípico. Então ele vai narrar ali na sua matéria a trajetória que essa vítima percorreu com os sequestradores, e ele vai falar também da relação que esse empresário desenvolveu com um dos sequestradores, especialmente. E é bem curiosa assim, essa relação, porque o sequestrador estava meio que se apegando com esse empresário, né? Eles tinham diálogos bem interessantes, debatendo economia, política. O sequestrador comenta com ele que escolheu ele porque o nome dele saía muito na Gazeta Mercantil, que eles não estavam de olho em coluna social, onde só aparecia gente que queria ostentar, mas que na verdade não tinha dinheiro. Eles estavam de olho no jornalismo especializado, onde saía realmente o nome daqueles que tinham grana, né, que valiam a pena o empenho de um sequestro. E como esse sequestrador ficou ali cuidando da vítima, era quem ficava mais tempo com a vítima, eles conversavam sobre muita coisa, inclusive o sequestrador falou que eles estavam há muito tempo planejando esse sequestro e que nada poderia dar errado. Só que o resgate que eles queriam era 100 quilos de ouro. Eles não queriam dinheiro, não queriam moedas. Eles queriam ouro. Então era muito desesperador ali para a família, né, e para a vítima, porque não se tinha tão rapidamente acesso a esse volume em ouro. E enquanto tem ali a situação que a vítima está passando lá no cativeiro, tem também o momento em que a família está ali debatendo o que pode ser feito. E nessa parte também tem a polícia, né? A polícia está ali orientando a família que eles estendam as negociações, que eles tentem enrolar o máximo possível para a polícia ter tempo de agir, tentar localizar esses sequestradores. E os homens da família, então, querem tentar espichar a negociação e as mulheres querem, não, entregar o dinheiro de uma vez. Então eles ficam ali nesse impasse, mas o que realmente acontece é que esse empresário é liberado. Ele acredita que o ouro foi entregue, porque um dia simplesmente os sequestradores colocam ele dentro de um carro, ficam girando ali durante 1 hora e liberam ele com um capuz na cabeça, e ele fica caminhando para uma cidadezinha do interior da Bahia até que ele consegue ajuda. E na cabeça dele, ele foi liberado porque a família conseguiu pagar o resgate. Mas no final desse texto, a gente fica sabendo que aqueles 100 quilos de ouro não chegaram até os sequestradores. E a forma como essa história acaba é muito inacreditável, assim, parece muito uma história de ficção. Eu não vou falar agora, porque vai que alguém queira ler, né? Eu gostei muito de descobrir isso aqui no final dessa história, mas no fim do vídeo, nos últimos minutos, eu vou contar o que acontece, tá? Não vou dar spoiler aqui, porque foi realmente bem interessante de descobrir durante a leitura. Mas é uma história muito, muito interessante, assim, tragédia à parte, né? Que deve ter sido bem traumático pro empresário ali que foi sequestrado. Mas a dinâmica de como as coisas acontecem é muito louca, assim. E é por isso que eu gosto tanto de jornalismo literário, né? E histórias que contam situações reais, porque a vida real, às vezes, ela é muito inacreditável também. Outro texto que eu gostei bastante também foi sobre a inauguração da Transamazônica, que é uma grande estrada, né, que corta o Brasil de leste a oeste. Em 1974 foi a sua inauguração. O Fernando Moraes já tinha feito uma matéria sobre o trajeto que essa estrada ia percorrer, quando havia apenas um projeto. Em 1970 ele percorreu esse trajeto, a cobertura que ele fez virou livro, ganhou ESSO, enfim, foi muito bem sucedida. E em 74, quando efetivamente a estrada estava pronta, pelo menos segundo o governo, né? Era o governo Médici na época. Então, em 74, o Fernando Moraes e um fotógrafo vão percorrer de carro, né? De jipe, porque lá em 70, quando eles tinham ido conferir como era o trajeto, eles não foram de carro, né? Eles foram de navio, foram de avião. Mas em 74, em tese, a estrada estava pronta para receber veículos. Então eles foram de jipe. E o grande objetivo dessa matéria era mostrar os benefícios, né, se é que eles realmente existiam, que a estrada ia proporcionar para aquelas comunidades que foram impactadas por essa grande construção.
Na época, o governo chegava a comparar assim essa construção com a muralha da China, assim, em termos de grandiosidade, né? Era um grande motivo de orgulho para o governo. Mas nessa matéria, o Fernando Moraes vai mostrar que não era bem assim, que pelo menos ali naquele momento em que ele percorreu e que o governo dizia que a estrada estava pronta, a situação ainda era muito precária. Essa matéria rendeu 20 páginas. Claro, não saiu toda de uma vez, né? Ela saiu em 5 edições do Jornal da Tarde. E ao término dela, o Fernando Moraes não conseguiu entender exatamente quais eram os benefícios dessa estrada para a população. E, mais uma vez, o que é bastante legal aqui é os bastidores, né? Ele contando como ele se preparou para essa viagem, ele, o fotógrafo, porque eles tinham milhares de quilômetros para percorrer e ao longo de toda a estrada tinha cerca de 10 postos de gasolina. Então eles tinham que levar sempre o plano B ali no Jeep com eles, né? Inclusive eles fizeram um pequeno curso de reparo no Jeep, porque se eles ficassem empenhados na estrada, era eles por eles, né? Não ia ter como pedir socorro. Então eles, inclusive, falavam sobre o risco de assaltos, de ataque de animais, porque tinha trechos que a mata era muito fechada. E uma coisa que ele comentou que era o terror assim da viagem era a nuvem de mosquitos, porque tinha muito, muito mosquito. Então isso foi uma coisa que incomodou bastante. E ele disse que quando chovia essa estrada, que era basicamente toda de chão, apenas 10 quilômetros estavam asfaltados. Então foi um percurso bem duro de percorrer. Eles chegavam a guiar 18 horas por dia. Então eles levavam barraca, levavam água, levavam gasolina, as peças extras do Jeep, né? Porque se alguma coisa quebrasse, eles podiam trocar ali no trajeto. Inclusive, um dos riscos que eles temiam era o de serem presos, porque lá em 1970 eles chegaram a ir para a cadeia, porque a comunicação naquela época era, né, bem difícil, especialmente em um lugar tão isolado e durante um governo militar. Então o governo estava ali sempre em busca, né, caçando algum comunista e ninguém mais com cara de comunista do que jornalista, né? Então eles também tinham esse receio de que em algum cruzamento, em alguma fronteira de cidades, ali algum limite, né, entre os municípios, eles pudessem ser mal interpretados ou, enfim, alguma autoridade ali encrencasse com eles e impedisse a viagem. Mas no fim, o que eles observaram durante essa grande aventura, porque foi realmente uma aventura jornalística, né, é que aquelas obras não entregaram para as comunidades tudo que o governo prometeu. Ao contrário. Então ele vai citar, por exemplo, que muitas cidadezinhas pequenas, que sempre tiveram uma economia básica, né, apenas com comércio para atender as próprias pessoas daquela localidade, acabaram elevando os preços e criaram vários tipos de comércios unicamente para atender aquelas equipes de trabalhadores que estavam trabalhando na Transamazônica. Mas quando esses trabalhadores foram embora, a cidade voltou à miséria e com mais problemas, né? Porque tinha muitos comércios que não tinha mais a quem atender, né? As pessoas locais, elas não tinham o poder de compra que aqueles trabalhadores tinham. Então ele vai mostrando assim todas as dificuldades que essas cidades tinham, que o sonho que foi vendido com a Transamazônica ainda não era realidade. Inclusive, o principal meio de transporte ainda eram os navios, porque na época de chuvas aconteciam as enchentes e na época de verão, né, de sol forte, era um chão muito seco, então tinha muita poeira. O Jeep ficou assim grosso de poeira, porque era realmente muito calor, era um tempo muito seco. Então essa região ela transitava nesses dois extremos, sem contar as áreas de mata muito fechada, que se tornava perigoso dirigir durante a noite ou coisa do gênero. Então foi muito legal essa matéria, porque eu me senti lá, né, percorrendo essa estrada com ele
Eu gostei de acompanhar os preparativos, né, dessa matéria e, enfim, me senti lá na Transamazônica em 1974 junto com o Fernando Moraes. É um texto que eu recomendo bastante também. Ele é um pouco mais longo, mas todos os textos que a gente tem aqui fluem muito bem, porque o Fernando Moraes escreve magnificamente. Teve outra que eu gostei muito também. Em 92, o Fernando Moraes foi convidado pela revista Marie Claire. Não sei se vocês lembram dessa revista, mas eles chamaram o Fernando Moraes para fazer uma sessão que se chamava Um Dia na Vida de. Então, essa pessoa que era acompanhada pelo repórter podia ser qualquer pessoa. E naquela ocasião eles queriam publicar um dia na vida do presidente, que era o Collor na época. Então o Fernando Moraes passa uns dias lá acompanhando a rotina do presidente para então falar sobre os aspectos mais banais da rotina do homem mais importante do país, né, que na época era o Collor. E essa matéria ela tem um formato bem legal, que é parecido com um diário, mas em vez de datas, você tem horas. Então, tem tópicos, por exemplo, 6 da manhã. Daí vai dizer ali o horário que o presidente acordava, esse tipo de coisa. E eu gostei muito de acompanhar esses bastidores, porque são legais esses contrastes, né, de tu ver ali uma pessoa que tem uma rotina super importante, fazendo coisas de pessoas comuns, ou não, né? Ou fazendo coisas que para nós são muito comuns, mas fazendo de uma forma muito específica. E o que mais me chamou a atenção aqui foi o ajudante de ordens do presidente. É uma espécie de secretário pessoal. Então, por exemplo, antes de o presidente chegar no gabinete, o ajudante de ordens ia lá para o gabinete e vistoriava tudo. Então, ele regulava a temperatura, que tinha que estar em 23 graus, ele regulava a luz, né, a iluminação, ele verificava as canetas sobre a mesa, se o micro-ondas estava funcionando. Enfim, essas pequenas coisas que a gente faz e nem percebe que faz, o presidente tinha alguém especial para verificar para ele, né? Então eu achei muito curiosa essa matéria, gostei bastante. E tem um momento também que o Fernando vai comentar sobre a biblioteca do Collor. Ele tinha cerca de 40 mil livros na sua biblioteca particular. Imaginem, ele viveu o sonho de todo leitor, né? Mas essa matéria, ela foi uma base para o Fernando Moraes fazer o perfil do Collor após o impeachment. E alguns meses depois que essa matéria saiu, então, né, o Collor renunciou para evitar o impeachment e aconteceu tudo o que aconteceu com ele. E em 95, ele decidiu, né, o Collor decidiu que ia ir morar nos Estados Unidos. E quando essa notícia começou a circular entre os jornalistas, o Fernando Moraes foi convidado pelo editor lá da Playboy para fazer o perfil do ex-presidente. E aqui eu abro um parênteses porque, gente, eu não imaginava que a Playboy tinha tantos textos bons. Confesso para vocês que eu não sabia que tinha um conteúdo jornalístico tão relevante. Quer dizer, não sei se ainda tem, na verdade não sei nem se ainda existe muito essa revista, né? Mas pelo menos naquela época tinha textos do Fernando Moraes, que é assim, o supra-sumo do jornalismo. Não é o único texto desse livro que saiu na Playboy, tem mais um ou dois, se eu não me engano. Então achei bem curioso isso. Mas o fato é que então o Fernando Moraes consegue conversar com o Collor e faz então o perfil do ex-presidente. E daí é legal ler esse perfil na sequência dessa outra matéria que ele fez para a revista, porque a gente vê o contraste, né, de como era a rotina dele no poder e como se tornou a vida dele após todo o escândalo, né? Como as pessoas começaram a evitar ele, enfim, aqueles amigos, né, que estavam ali ao redor dele quando ele tinha poder, já não tinham tanta disposição depois que aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, são dois textos que se completam de uma forma muito interessante, também recomendo muito a leitura. E o último texto desse livro também eu gostei muito, e também foi uma matéria publicada pela Playboy. Em 98, o Fernando Moraes se muda para a França. Ele e a esposa vão morar em Paris. Só que em 99 tem uma mudança ali no câmbio
e eles se veem apertados de grana. Então, o objetivo dele inicial era trabalhar apenas em um livro lá em Paris, mas ele precisa começar a vender pautas para os veículos aqui do Brasil para conseguir trabalhar, né? E o que acontece? Por aquela época, o Pinochet, que era um ditador chileno, foi preso em Londres. E o que chamou a atenção do Fernando Moraes nessa época foi que quem estava por trás dessa prisão era um juiz espanhol muito jovem. Então, Fernando Moraes queria escrever o perfil desse juiz. Então, ele vende essa pauta para o editor da Playboy. No caso, ele sugere esse tema, o editor aceita e ele tem que ir atrás desse juiz para poder apurar, né, as informações e construir um texto. Só que quando isso acontece, esse juiz já não é tão anônimo. Então, já fica um pouco mais difícil acessar ele. Então, o Fernando Moraes ele tem que fazer vários contatos ali para tentar se aproximar desse juiz. E é engraçado porque ele vai em um evento em Madrid, em que esse juiz estaria, e nesse evento vai ter uma galera da ONU. Então, toda a imprensa, todos os graúdos da imprensa internacional estão de olho ali nos dirigentes da ONU. Então, esse juiz ele fica meio que de lado. E é aí que o Fernando Moraes aproveita, deixa para conversar com ele e extrair, né, as informações que ele precisa para completar a sua matéria. Então ele tem ali cerca de 45 minutos, porque os dirigentes da ONU atrasaram para chegar, e é esse o momento, né, o tempo que o Fernando Moraes tem para conversar ali com o juiz. Então ele teve que ser muito astuto, né, de enxergar uma oportunidade onde poderia não dar certo, né? Porque o juiz podia ser aqueles que, né, ficam rejeitando a imprensa, poderia não dar muita trela para ele, mas o juiz se mostrou uma pessoa acessível, né? Foi simpático com ele e tal, e ele consegue então escrever esse perfil. E esse caso da prisão do Pinochet foi muito importante porque ele era um ditador chileno, né? Um ex-ditador chileno que foi preso sob as ordens de um juiz espanhol em solo londrino, né, em inglês. Então esse caso ele ficou muito emblemático na jurisdição internacional, né, que é quando uma corte de um país pode se envolver na prisão de pessoas de fora, né, de estrangeiros, dado o nível, né, dos crimes em questão. Então também foi uma matéria muito gostosa de ler, ele faz o tempo todo esse contraste entre os casos terríveis, né, que chegavam lá na jurisdição desse jovem juiz e a vida que ele tinha, né, era um juiz que quis ser padre, que gostava de touradas, que, né, tinha gostos muito simples, gostava de dançar flamenco com a esposa, mas que lidava ali com nomes do terrorismo, ditadores, tráfico internacional, coisas bem pesadas. Mas, novamente, o que eu gostei bastante aqui foi de acompanhar os bastidores, né, e toda a saga que o Fernando Moraes faz para conseguir essa pauta, que, mais do que todas, pelo que eu percebi aqui, era muito importante para ele, justamente pelo retorno financeiro, né, era trabalho puro, assim, ele precisava vender pauta para se manter lá em Paris. E ele teve que dar os pulos dele, né? Jornalista tem isso, a gente tem que dar os nossos pulos, porque senão as coisas não acontecem e a gente não consegue as entrevistas. Se ele fosse esperar apenas os retornos oficiais, ele jamais teria conseguido, né? Ele teve que se infiltrar ali e ir pelas beiradas. No fim, ficou um texto muito bom. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero dar o spoiler lá da primeira história, né? De 100 quilos de ouro, como eu comentei. Se tu não se importa, fica aqui que eu vou falar como que acontece o final surpreendente dessa história. Então, lembra que eu disse que a família estava ali em vias de conseguir esse volume de ouro, que era muito difícil e que o empresário foi libertado? Então, o empresário acreditou que ele foi solto porque a família passou esses 100 quilos de ouro ali para os sequestradores. Mas, na verdade, eles não chegaram a passar esse ouro para os sequestradores, mas eles conseguiram esse volume de ouro. Na verdade, eles estavam tentando espichar um pouco ali a negociação, só que o empresário foi solto antes que eles pudessem fazer, né, a transferência do volume em ouro para os sequestradores.
Só que o que eu achei mais surpreendente é que nesse meio tempo, quando a família já estava com ouro e o empresário já havia voltado, o ouro teve uma alta surpreendente no mercado e a família lucrou milhões, porque eles estavam com ouro, o material mesmo, né? Além do empresário ter voltado a salvo, né? Não aconteceu nada de ruim com ele, a família ainda lucrou muito com o ouro que eles pegaram para o resgate e que acabou ficando com eles. E até aqui no fim o Fernando Moraes vai relatar que esse empresário ele tinha uma relação de muito amigável ali com o presidente de um banco, que um tempo antes do sequestro eles tinham participado de um jantar muito importante juntos, trocaram ali aperto de mão e tal, trocaram cortesias, e que o presidente do banco disse que qualquer coisa que ele precisasse, ele podia acioná-lo. E, para surpresa, né, do empresário, algum tempo depois a família dele então acionou esse banco, é o Citibank, se eu não me engano, e foi com esse banco que eles conseguiram esse volume de ouro tão expressivo, sem toda aquela burocracia que seria inerente a esses processos, né? Então é isso, né? O de cima sobe, o de baixo desce, mais ou menos, a realidade se confirmando. Então, pessoal, esses foram breves comentários sobre alguns dos textos que eu gostei nesse livro, mas todo ele vale muito a pena. A gente tem aqui o Fernando Moraes em Cuba, nos Estados Unidos, falando sobre a Nicarágua, sobre o Saara. Temos bastidores bem informais, assim, de uma conversa entre o Rubem Braga e o outro Lara Rezende, falando sobre o Chateau, né, como parte da pesquisa que o Fernando Moraes fez para o livro Chateau Rei do Brasil. Temos também uma entrevista em ping-pong, né, que é pergunta-resposta, em que ele entrevista o Frei Beto. E é muito legal nessa entrevista a gente ver como flui o diálogo entre eles. É claro que o Fernando Moraes era amigo pessoal do Frei Beto, então talvez isso tenha ditado, né, o tom da conversa entre eles. Mas é muito legal ver a desenvoltura dele enquanto repórter para ir e voltar nos assuntos, e isso não compromete o ritmo, né, da matéria, da entrevista. E nessa entrevista, em relação às respostas do entrevistado, o que eu mais gostei foi quando ele fala a rotina que ele manteve quando ele ficou na solitária. Né, ele foi preso durante a ditadura, fizeram uma emboscada ali para ele, e quando ele estava na solitária, ele fez ali uma rotina para não enlouquecer. Então ele fingia que estava dando aula, ele ficava falando, porque ele disse que era a única forma de manter a sanidade, né, em um lugar que tu fica sozinho, tu não vê o tempo passar, enfim, foi a parte que eu mais gostei nessa entrevista. Mas todo esse livro aqui vale muito a pena, especialmente se tu quer ter uma noção de como era o jornalismo raiz, né, aquele jornalismo de ir para a rua, de correr atrás das fontes, de fazer contatos com diversas pessoas, para então chegar naquele entrevistado que é tão importante para a matéria. Acredito que esse tipo de rotina já não cabe tanto nas redações, mas nesse livro a gente consegue ter essa noção. Então, se tu gosta aí de profissão repórter, por exemplo, essa versão em livro com certeza vai te agradar bastante. Fica a dica para conhecer esse jornalista tão importante do Brasil e que escreve super bem. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Já deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima.